Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você está retornando, muito obrigado. Se você é novo, muito obrigado também, é claro. Bem, hoje o nosso tema vai ser citação. Isso graças a um comentário do nosso colega, deixa eu dar uma pescadinha aqui, Wilson Barbosa. Amigo, você fala das citações buscadas nas fontes, mas tenho dúvida de como citar extraindo de outros artigos. Me sinto um copista, usando o que os outros já falaram, entende? Pode me esclarecer sobre? Claro, com certeza. A primeira coisa que eu devo falar para você é o seguinte: o processo de selecionar e utilizar citações em um texto acadêmico, um texto científico, é extremamente importante. Por que é importante? Você, eu e muitos outros colegas que estão assistindo esse vídeo aqui, certamente não viveram tantas décadas assim para poder pesquisar alguns conteúdos, como por exemplo, você está pesquisando sobre a literatura no período greco-romano, há não sei quantos séculos atrás. Você não teve como pesquisar isso, você não vivenciou isso. Então, ou você vai se debruçar sobre vários documentos, ou você simplesmente vai entrar numa máquina do tempo, que é impossível. Então, nesse aspecto, quando eu falo de um texto científico, eu estou falando de um texto que ele é validado pela comunidade científica. E o que é que valida uma pesquisa científica? É justamente a comprovação dos dados, a análise desses dados, a relevância, são as evidências extraídas a partir desses dados de pesquisa e, sobretudo, a possibilidade de comprovar ou falsear uma descoberta pela replicação da pesquisa. Então, neste caso, quando a gente usa uma citação, a gente não usa para poder ser um copista, a gente não usa para poder simplesmente trazer um elemento diferente para o nosso texto. A gente utiliza enquanto um dado de pesquisa que traz uma fala validada pela comunidade científica que vai corroborar, ou seja, vai concordar, vai discordar ou vai complementar uma ideia que a gente está expondo no nosso TCC, vai também servir como um contraponto em relação às declarações ali contidas no nosso texto, né? Então, a citação, ela é importantíssima porque ela estabelece um diálogo com as pesquisas científicas que já foram desenvolvidas e, consequentemente, com os dados obtidos a partir delas, com o seu texto. Então, escrever um texto científico sabe, resultado de uma pesquisa científica, é estabelecer um diálogo com a ciência e com quem faz ciência. É por isso que é tão importante a utilização de citação e, mais importante ainda, é saber o que é e como usá-las. A diferença entre um bom uso de citação e um uso negligente é o plágio. Muitas vezes você pode dizer assim: ah, Miguel, você está sendo muito radical, mas é verdade. Você pega um trecho muito legal de um autor, bota no seu trabalho e não faz a citação, por mais que você não tenha feito isso de má fé, você está plagiando. Toda vez que eu tenho uma citação, eu tenho que ter uma chamada para essa citação, que é uma pequena referência, que vai dizer de onde eu tirei, de que livro foi, de que ano foi o livro que eu tirei, aquele trecho, e vai fazer com que o meu leitor possa aprofundar o conhecimento sobre aquela citação, ou inclusive confirmar se eu estou falando a verdade ou não. Então, assim, não se sinta, Edson, um copista. Você deve utilizar as citações para dar uma, sabe, não só uma questão de seu trabalho ficar mais chique, mas o trabalho ter mais qualidade, porque você vai dialogar com cientistas que o precedeu em pesquisas similares às que você com certeza está desenvolvendo. Então, nesse aspecto, esse vídeo aqui, ele vai focar muito no que é uma citação, como eu faço a chamada do autor em uma citação e como eu posso editar uma citação. Será que eu posso cortar uma citação? Será que eu posso colocar minhas palavras no meio de uma citação? E quando eu vou fazer uma citação, os dois autores têm o mesmo sobrenome, como é que eu faço? E se eu traduzo uma citação que não está em português, o que é que eu vou fazer? E se eu ler uma citação num texto que eu não li o livro, uma citação de citação, como é que eu faço uma citação de citação? Então, nós vamos abordar isso aqui. Espero, né?
eu não consigo fazer um vídeo de 5 minutos, né? Eu espero conseguir falar sobre isso no menor tempo possível. Então convido a você que está escrevendo seu trabalho de conclusão de curso ou qualquer texto científico que tem dúvidas sobre como citar e o que é uma citação, a assistir esse vídeo. Vamos lá? O que é uma citação? Uma citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Então, toda vez que eu tiro de um texto que eu li uma ideia ou um trecho e coloco no meu TCC, eu estou falando de uma citação. Bem, dito isto, as citações elas podem ser indiretas, quando eu faço uma síntese do que o autor disse com minhas palavras, eu estou fazendo uma citação indireta. Então, eu leio, entendo o que o autor falou e reproduzo o que ele disse no meu texto com a devida chamada, com a devida referência da citação. Então, eu estou falando de uma citação indireta. Ou diretas. Quando eu faço uma reprodução exata, perceba aqui, ó, exata, sem retirar ou acrescentar elementos ao fragmento que eu estou copiando, eu estou falando de uma citação direta. A citação direta eu copio tal qual está lá no texto. Vamos ver aqui um exemplo de citação indireta. Perceba aqui, vamos ler? Segundo Montaguereau, 1998, durante 10 anos de pesquisas, os trabalhos de Piaget evidenciaram o que se chamou na época de a mentalidade infantil, que era diferente da mentalidade do adulto. Percebo que aqui, olha, eu estou dizendo para o meu autor que ao ler Montaguereau, na obra que ele publicou aqui, ó, em 1998, eu pude entender tudo isso aqui. Então, eu estou dizendo para quem está lendo meu texto que, com base no que eu li de Montaguereau, eu acredito, eu tenho certeza que ele falou isso aqui. Eu estou fazendo uma paráfrase do que Montaguereau falou. Neste caso, é uma citação indireta. Perceba que não tem o número da página. Se eu sintetizei o que o autor disse com minhas palavras, se eu fiz uma paráfrase do que ele falou, como é que eu posso dizer o número da página? Esse texto aqui agora, olha, esse texto aqui, ele é meu. Foi eu que escrevi, saiu de minha cabeça, mas a ideia que está contida nele veio de Montaguereau, do livro que ele publicou em 1998, que está nas referências do meu TCC. Outra coisa importante que você deve também analisar neste caso aqui é o seguinte: percebam com bastante atenção, eu vou até aqui mudar a cor dessa caneta, né? Percebam que Montaguereau, ó, esse, esse sobrenome, ele não está dentro do parêntese. Toda vez que eu tiver uma citação, eu sempre vou seguir a regra, eu vou ter uma chamada para essa citação que faz uma mini referência do autor para que você pegue a referência completa no final do seu TCC lá. Então eu estou lendo o seu trabalho, eu vejo lá Montaguereau 1998, eu vou lá no final do seu texto, onde estão as referências completas e vou achar o nome do livro, vou achar tudo certinho, todos os dados. Mas neste caso aqui, o sobrenome Montaguereau desta citação indireta, ele está fora dos parênteses. Ó, perceba que dentro dos parênteses só está o ano. Toda vez que eu tiver uma citação indireta, a chamada vai ser sempre pelo sistema autor-data, que é o que eu estou falando para vocês, vai ser sempre, sem exceção, sobrenome do autor e ano. Só que quando o sobrenome do autor fizer parte da sentença do texto, ele fizer parte do texto, o sobrenome fica fora e logo depois eu coloco o parêntese e o ano da obra. Se tivesse dois livros de Montaguereau 1998, um seria 1998A, o outro seria 1998B. Eu iria colocar aqui, mas neste caso só tem um, então é Montaguereau 1998. Esta citação indireta ocorreu desta forma porque o nome do autor faz parte do texto,
Mas neste caso aqui, ó, vamos ler comigo: o egocentrismo infantil nasce da falta de conhecimento e, sobretudo, da atitude espontânea do pensamento do indivíduo que se perde no objeto do conhecimento em razão da falta de consciência da sua própria perspectiva. Olhe, notaram? O sobrenome Piaget não faz parte do meu texto. Já que este sobrenome não faz parte do meu texto, dentro do parêntese que eu vou indicar a referência de onde eu estou parafraseando, de onde essa ideia veio para o meu texto, eu vou colocar parêntese, sobrenome do autor, neste caso Piaget, vírgula e o ano, que é 1999 desta obra. Toda vez que for uma citação indireta, eu nunca coloco página. Se eu estou sintetizando a ideia de um autor, se eu colocar página aqui, eu estou querendo dizer para quem está lendo o seguinte: olha, se você for lá no texto de Piaget de 1999, na página 10, você vai encontrar este texto aqui escrito tal qual está lá no livro do cara. E não está, eu fiz uma síntese. Este texto aqui, ó, é de minha autoria, foi eu que escrevi. Agora, eu escrevi com base na ideia, no pensamento de Piaget, que está contido neste livro publicado em 1999. É por isso que não se coloca a página em citação indireta. Já as citações diretas, e aí percebam o seguinte, de cara logo uma diferença, elas vão estar ou dentro do texto ou fora do texto. Toda vez que uma citação direta ela tiver menos de 3 linhas, ela tem até 3 linhas ou menos de 3 linhas, ela deve ser colocada dentro do texto normalmente. O que vai diferenciar é que onde começa a fala do autor que eu estou copiando, que eu estou transcrevendo para o meu TCC, eu vou colocar aspas onde começa e vou colocar aspas onde termina. Então, a fala egocêntrica dentro desta perspectiva seria a transferência, abre aspas, quer dizer que daqui ao que vem aqui agora, quem está falando não sou eu, quem está falando é Vygotsky. Seria a transferência de formas sociais e cooperativas de comportamento para a esfera das funções psíquicas interiores e pessoais. Fecha aspas, terminou a transcrição. Abro parêntese e a mesma regra da citação indireta. Sobrenome do autor, neste caso Vygotsky, vírgula, ano da obra que eu estou citando, vírgula, e aqui vai entrar o que? P ponto, que é a abreviatura de página, e 23, que é o número da página. Então, na realidade, a diferença entre citação indireta e direta é que na direta eu vou colocar a página de onde eu copiei aquele trecho, sempre, sem exceção. E para isso eu vou usar esta regra que vocês estão vendo aqui: sobrenome do autor, vírgula, ano, vírgula, P ponto, número da página. Esta citação é uma citação direta com menos de 3 linhas. Aqui você está vendo passar de 3 linhas porque eu botei bem grande para poder ficar melhor a leitura, mas ela tem menos, no original ela tem menos de 3 linhas. Mas quando ela tem mais de 3 linhas, eu faço um recuo. Pela norma da BNT, perceba aqui, ó, que a margem esquerda nas normas da BNT, obrigatoriamente ela tem que ter 3 centímetros. A margem direita, 2. Então, neste caso, eu tenho esquerda 3, superior aqui, essa margem superior, ela também vai ter 3 centímetros, ela tem 3, e a margem direita vai ter 2, e a inferior também vai ter 2. Aqui na inferior também vai ter 2. Então, quando eu faço uma citação direta com mais de 3 linhas, eu faço um recuo. Eu coloco a citação a 7 centímetros da margem esquerda, 7 centímetros, que neste caso é 3 que já tem, mais 4 centímetros. Então, 3 mais 4 é igual a 7. Eu coloco ela recuada a 7 centímetros, eu dou um espaço antes da citação, de 1,5, e um espaço depois da citação, de 1,5. Então, aqui, ó,
entre a citação e o texto que a precede, tem um espaço de 1,5, e entre a citação e o texto que a sucede, também tem um espaço de 1,5. E a citação, que é esta aqui recuada, ela obrigatoriamente deve estar em espaço simples entre linhas e com o tamanho da fonte 10 ou 11. Eu sempre uso 10. Ela não pode estar com o mesmo tamanho da fonte original. Então, esta citação é uma citação direta com recuo. E aqui dentro, a mesma regra. Eu coloco aqui, ó, o autor, que neste caso, Piaget, coloco vírgula, coloco o ano, que foi 1999, P ponto para indicar a página e o número da página, que é 69. A regra se mantém igual, não faz diferença se eu estou falando de uma citação direta com menos de 3 linhas ou mais de 3 linhas. A forma de fazer a chamada do autor, essa micro-referência aí, é igual. Bom, você já sabe o que é uma citação direta, indireta, como fazer essa chamada. E quando você quer fazer uma citação de citação, preste atenção nesse exemplo. Vamos dizer que você está lendo um texto de Freire. E nesta obra de Freire, que foi publicada em 96, você viu uma citação, um pensamento, uma ideia muito legal sobre Piaget, que foi publicado em 1972. Mas você não está lendo Piaget, você está lendo Freire. Você está com o texto de Freire na mão e lá tem uma fala de Freire sobre Piaget, sobre uma ideia de Piaget que você achou muito legal. Então, neste caso, a gente está falando de citação de citação. É muito simples. Você vai seguir a mesma regra da citação indireta ou direta. A diferença é que você vai colocar este termo aqui, ó, apode. O apode significa que você não leu a obra original, que você está citando a partir de uma leitura secundária. Neste caso aqui, ó, para Piaget, você não leu Piaget, você leu Freire. Então, para Piaget, por que está do lado de fora a palavra Piaget? Porque o sobrenome Piaget está fazendo parte do seu texto. Aí eu abro parênteses e coloco 1972. De onde veio esse ano 1972? Se eu não li Piaget, veio das referências de Freire. Eu li Freire, ele que falou. Então, para Piaget, 1972, apode, ou seja, conforme Freire, 1996, a escola deve conduzir o desenvolvimento da subjetividade infantil rumo ao pensamento socializado. Mas e se eu estivesse fazendo uma citação indireta que o nome do autor não fizesse parte do meu texto? Eu iria colocar da seguinte forma: o principal desafio da educação escolar é desenvolver a subjetividade da criança em direção a padrões socializados. Percebam que neste caso aqui, o sobrenome Piaget não faz parte da minha sentença, então ele vai para dentro do parêntese. E aí eu tenho o sobrenome do autor, Piaget, vírgula, o ano, 1979, apode, quer dizer conforme, Freire, que é o autor que eu realmente li, vírgula, e o ano da obra de Freire, que é 1996. A diferença entre essas duas é, basicamente, esta aspa, não é mesmo? E este apude que está em itálico. Eu coloquei aqui de propósito, apesar de que algumas pessoas vão achar que não. Mas toda vez que eu estiver falando de uma citação indireta, ela nunca vai ter aspas. Nunca. Citação indireta nunca tem aspas e o apude nunca é em itálico. Agora, se fosse uma citação de citação com recuo, da mesma forma que nós vimos, uma citação de citação com recuo vai ser 7 centímetros aqui na margem esquerda, vai ter um espaço antes de 1,5, um espaço aqui de 1,5 e o texto da citação vai estar recuado, escrito em fonte 10 ou 11 e espaço simples. E no final da citação eu vou colocar o sobrenome do autor, Piaget, vírgula, o ano 1972, o apode sem itálico, tá vendo? O sobrenome do autor que realmente eu estou lendo, Freire, vírgula, o ano do autor que eu estou lendo, vírgula, P ponto da página e o número da página. Então, esta referência aqui,
ela vai ser montada igual como eu monto da citação direta. Mas como é uma citação de citação, eu coloco o autor que foi referenciado no livro de Freire, que no caso foi Piaget, junto com o ano e a palavra apode, para que todos que leiam o trabalho saibam que eu estou citando um autor que foi citado por um outro. Bem, gente, aqui fica um aviso. Use o apode com muito cuidado. Pois se você escreve um texto e fica toda hora apode, 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 isso pode dizer alguma coisa muito negativa sobre o seu trabalho. Ou que você não se dedicou bastante na pesquisa, ou que você, sabe, não deu a relevância necessária ao texto que você está escrevendo. Imagine, no mundo de hoje, com a internet do jeito que tá aí, com tanto livro, tanta revista, tantos anais disponíveis, relatórios de pesquisas a rodo, aí você fica citando, citação de citação, fazendo uma chamada, sempre remetendo ao que um autor falou sobre outro autor. Evite isso. Só use o apode quando você tiver uma referência que é escassa, é rara e que você não tem como ter acesso a ela em primeira mão. Aí utilize um autor conhecido, renomado, extremamente respeitado na sua área para poder citar um outro autor. Para fazer um apode, faça com quem é extremamente reconhecido como uma autoridade na área de sua pesquisa, ok? Bem, agora que você já sabe bem mais sobre citações, eu digo para você o seguinte: nem sempre quando você está lendo um texto, você vai buscar uma citação e você quer usar, por exemplo, o parágrafo todo. Você não é obrigado a usar um trecho inteiro, o parágrafo todo, dois parágrafos, três, uma página. Você pode editar à vontade essa citação, desde que você não mude o sentido da ideia que está lá no texto. Eu não posso sair picotando, picotando a minha citação e depois, no final, quando o autor for ler aquele texto que você citou, vai dizer: eu nunca escrevi isso, nunca. Oh, gente, o que eu digo é completamente o contrário. Não pode, gente. Isso é moral e legalmente errado. Eu não posso editar uma citação ao ponto de mudar o sentido da ideia contida nela, ok? Mas fora isso, como é que eu faço uma edição em uma citação? Nós vamos usar a supressão. Presta atenção aí na supressão. A regra de supressão, ela diz o seguinte: toda vez que você for pegar uma citação de uma fonte e precisar editá-la, você vai usar colchete, três pontinhos com colchetes. Quando isso aqui, ó, quando esse colchete com três pontos estiver no meio da citação, significa que você cortou alguma coisa no meio. Quando tiver no início da citação, se tivesse aqui no início, ó, significaria que você cortou alguma coisa no início. E se tivesse aqui, ó, no fim, significaria que você cortou alguma coisa no fim. Então você pode suprimir à vontade. Vamos ler esse exemplo. Um grupo de cientistas analisou os sedimentos de três grandes lagos africanos. Uma intensa seca assolou a África há cerca de 100 mil anos. Percebam o seguinte: neste caso aqui, esta supressão está me dizendo que existia outro período aqui no meio desta citação que não me interessava e eu retirei, que é justamente este aqui, ó. Um grupo de cientistas analisou os sedimentos de três grandes lagos africanos. O depósito soterrado pelo tempo ajudou a reconstruir a história do clima. Uma intensa seca assolou a África há cerca de 100 mil anos. Esta parte aqui não me interessava, então eu cortei na citação. Desta forma, não alterou em nada o sentido geral desse texto aqui. Eu só resumi porque eu não queria colocar ele todo no meu trabalho. Mas ao tirar esse pedaço aqui, eu não dei um sentido completamente diferente ao que o autor escreveu. Eu simplesmente fiz uma edição para que ele coubesse melhor no meu TCC. Neste caso, não tem problema nenhum. Jamais faça um corte que mude o sentido da ideia que o autor trouxe no trecho que você copiou. Se você fizer isso, você está cometendo um verdadeiro crime. Sim, mas o problema não é suprimir uma parte da citação. Pelo contrário, a citação não está muito clara e eu quero colocar alguma palavra, um pequeno texto, um conceito, para fazer com que ela fique, sabe, beleza para o meu leitor. Neste caso, você vai usar a interpolação. Toda vez que você quiser
esclarecer algum ponto de uma determinada citação, você pode sim colocar suas palavras dentro dos colchetes, indicando a interpolação. Veja como fazer. Da mesma forma que eu posso fazer uma supressão, eu também posso fazer uma interpolação. Percebam aqui no exemplo, mas seu apelo das fotografias reside em também parecerem num mundo atualhado de relíquias fotográficas. Ó, perceba o seguinte: esta interpolação aqui significa estas palavras entre colchetes. Quando eu tenho colchetes e três pontinhos, significa que eu cortei. Quando eu tenho colchetes e dentro dos colchetes eu tenho palavras, significa que eu estou acrescentando, eu estou interpolando, eu estou colocando numa citação algo que não é dela. Então, tudo isso aqui, ó, foi dito por este autor. Mas essa parte aqui do meio, que eu interpolei, sou eu que estou dizendo. Eu coloquei isso aqui porque neste parágrafo não está claro sobre qual é o apelo, quais são os apelos. Então, eu complementei para que nesta citação ficasse claro que o apelo aqui é o apelo das fotografias. Bom, professor, e se lá no texto original estiver escrito errado, o que é que eu faço? Eu sou obrigado a copiar igual como está lá? Sim. Se a citação é direta, você tem que copiar exatamente como está lá. Por mais que você possa editar a citação, você tem que copiar exatamente como está lá. Neste caso, você vai utilizar um artifício muito conhecido. Quando eu copio uma citação que contém um erro, para dizer para a pessoa, ó, pera lá, esse erro não é meu, eu já encontrei assim. O que é que você faz? Você utiliza a expressão SIC, S-I-C. Veja como. De tanto levar a frechada do seu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Ó, neste caso, levar aqui, ó, não condiz com a regra culta da língua portuguesa. Então, é considerado um erro num texto acadêmico essa escrita. Eu coloco entre colchetes a expressão SIC, S-I-C. SIC vai significar que o texto não é seu, que quem escreveu errado foi o autor do texto original. Toda vez que você encontrar um erro numa citação, se ela é uma citação direta, você tem que copiar como está o erro. Então, se está errado, você vai copiar errado. Mas você não quer assumir aquele erro como sua responsabilidade. Então, você abre colchete, coloca SIC, fecha colchete. Toda vez faz esse procedimento. Isso vai significar que o erro não é seu, como eu acabei de dizer. E a referência, ela vai continuar. Agora, para você que está acompanhando até agora a aula, qual é o erro aqui nesta chamada? Já descobriu? Ó, eu tenho o sobrenome do autor, eu tenho vírgula, eu tenho o ano do autor. Eu preciso, depois do ano do autor, como é uma citação direta, por isso eu copiei o trecho igual como está na música, eu preciso colocar depois disso, aí eu vou simplesmente, vamos corrigir juntos. Eu não posso fechar parêntese antes de terminar a referência. Então, se eu estou falando de uma citação direta, eu tenho que colocar sobrenome do autor, vírgula, ano da obra, vírgula, P minúsculo, ponto, correto? E o número da página, que nesse caso aqui foi 1. E aí sim eu fecho parêntese. Então, neste caso, esta citação foi retirada de Barbosa, vírgula, 2012, vírgula, P.1. E se minha citação tiver até 3 autores, como é que eu faço a chamada da citação? Se você vai fazer uma citação, perceba, onde você tem mais de um autor, você tem dois ou até três, como é este caso aqui, se for uma citação direta, você vai usar a mesma lógica que falamos até agora. Se o nome dos autores não faz parte do texto, você vai abrir parênteses, colocar o sobrenome dos autores, vírgula, o ano, que neste caso é 2010, P ponto e a página que é 95, porque aqui eu estou dando um exemplo de uma cópia, né? Eu peguei e reproduzi esse fragmento. Se fosse uma citação
indireta e eu estivesse sintetizando o que os autores falaram e o nome dos autores fizessem parte do meu texto, eu ia colocar aqui, ó, conforme, aí coloco o nome dos três autores separado por vírgula e o ano da obra. Percebo aqui, ó, o ano da obra, porque eu estou fazendo uma paráfrase, eu estou sintetizando o que o autor falou. Se eu colocasse exatamente o que o autor falou, eu teria que colocar vírgula, p ponto e o número da página, que é 95. A gente já viu que nas citações, diretas ou indiretas, tanto faz, se o nome do autor faz parte do texto, fica do lado de fora. Se o do parêntese, o sobrenome do autor não faz parte da minha sentença, ele fica dentro do parêntese. Ah, beleza. Pegou? Como é que faz? E se tiver 4, 5, 6, 7, 8, 9, como é que você faz? Aí vem um macete. Perceba o seguinte: neste caso aqui, esta citação, ela é uma citação direta. Eu copiei o que o autor escreveu. Nesta cópia aqui, eu tenho o autor principal na referência, porque o nome dele não faz parte do texto, então eu tenho o autor principal aqui na referência, que é Pimenta, que é o autor principal. E ao invés de colocar 4, 5, 6 sobrenomes aqui dentro, eu vou utilizar a expressão et al, que significa e outros, basicamente. Entre o autor e o et al, eu não coloco nada, não coloco ponto, não coloco vírgula, não coloco nada. Depois do Pimenta et al, vírgula, aí a regra permanece igual. Ano da obra citada, vírgula, p ponto, número da página. E se o nome do autor fizesse parte, aí eu colocaria, de acordo com Pimenta e outros, percebam, quando o nome do autor não faz parte do texto, eu coloco Pimenta et al dentro do parêntese. Quando o nome do autor faz parte do texto, eu coloco Pimenta e outros e coloco o parêntese, o ano, vírgula, p ponto e o número da página dentro do parêntese. Outra coisa que vai ser importante na hora que você estiver utilizando citações é saber que toda vez que você transcreve para o seu texto uma citação direta, ela pode vir com algum destaque que o autor do texto original deu. Muitas vezes o cara está discutindo lá o carnaval em Salvador e quando ele fala de carnaval ele bota em negrito. Só que no seu texto essa palavra em destaque não tem muito sentido. Neste caso, o que é que você vai fazer para informar ao leitor que o destaque da palavra carnaval não é seu e sim do autor que você está citando? As nações modernas são todas híbridos culturais. Hall, ele colocou em itálico porque para ele no texto dele era importante, mas para mim não. Então eu vou colocar exatamente como ele fez, aí ó, mesma regra. Sobrenome do autor, vírgula, ano da obra, vírgula, p ponto de página, número da página. Só que aí eu vou colocar vírgula de novo e vou escrever grifo do autor. O que é que eu estou dizendo para quem está lendo? Olhe bem, eu copiei como está lá, mas esse destaque não é meu não. Esse destaque foi dado pelo autor. Você escapa com isso de estar dando uma ênfase em algo que não lhe interessa no texto, ou está dando uma ênfase em algo que não que vai prejudicar o seu texto, digamos assim. Então você está simplesmente dizendo, olha, eu copiei como estava, mas esse grifo aí não é meu não. E se for ao contrário, você pega uma citação que o autor não botou em negrito, não botou itálico, não sublinhou nenhuma palavra, não deu destaque a nada no texto dele. Mas para você, o texto da citação tem um conceito, como por exemplo de narração, que é extremamente importante, porque logo abaixo você vai detalhar melhor e vai falar um pouco mais sobre narração. Como é que você faz para explicar para o seu leitor que aquele sublinhado, aquele negrito, aquele itálico que está no seu texto não foi o autor da citação que colocou e sim você? Muito simples. O historiador conta uma história, narra. Perceberam que narra está em itálico? Narra. Apenas não inventando os dados, tal, tal, tal. Ó, quando eu coloco a referência aqui, Albuquerque Júnior, mesma coisa, sobrenome do autor, vírgula, ano do autor, vírgula, p ponto de página, número da página, vírgula, e ao invés de escrever grifo do autor, eu vou escrever grifo nosso.
Esse grifo nosso aqui significa que no texto original não tem esse destaque. Eu dei esse destaque porque esse conceito de narração eu vou comentar um pouco melhor abaixo e vou usar ele para poder explicar outras coisas. Então eu quero destacar ele nesta citação, porque esse autor é importante e como ele traz essa questão da narração no texto original, eu vou desenvolver isso. Então eu quero marcar a palavra narração. Eu poderia colocar em negrito, poderia colocar em itálico como está aí, poderia sublinhar, mas no texto original não está assim. Por isso que eu coloco grifo nosso. Percebam aqui o seguinte, eu sempre estou dizendo para vocês, na chamada da citação, eu sempre coloco o sobrenome do autor, o ano, o P ponto de página, o número da página. E por que aqui entrou este termo aqui, Júnior? Por que foi que entrou? Simplesmente porque sobrinho, Júnior, filho, não é sobrenome. Quando eu digo Albuquerque Júnior, eu estou dizendo que existe um Albuquerque pai e existe um Albuquerque filho. E quem escreveu o texto que eu peguei e usei na minha citação não foi Albuquerque pai, foi Albuquerque filho. Se eu tivesse Albuquerque avô, Albuquerque filho, Albuquerque Júnior, Albuquerque, sabe? O sobrenome é Albuquerque, mas eu tenho que colocar esse qualificativo aqui, ó, Júnior, para poder dizer que é o Albuquerque Júnior que eu usei para fazer essa citação aqui. Foi o texto dele que eu usei. Então, lembre-se sempre, eu sempre uso o sobrenome do autor. Quando tem algum tipo de qualificativo do sobrenome, mesmo não sendo sobrenome, vem junto. Albuquerque Júnior, Albuquerque Filho, Albuquerque Sobrinho, Albuquerque Avô. Eu sempre vou trazer isso aqui também. Tá, agora uma outra situação. Você lê em mais de um idioma, beleza? Sei lá, mandarim, russo, japonês, italiano, francês, espanhol, não me interessa agora. Não é língua portuguesa. E lá você vê um trecho e se apaixona e diz: eu tenho que citar isso aqui. Mas você entende que se citar em russo, vai ter pouco efeito para as pessoas que vão ler seu trabalho. O que é que você pode fazer? Você pode reproduzir aquele texto no seu trabalho, é uma citação direta, traduzida em língua portuguesa. Só que no final você vai colocar a expressão tradução nossa. Neste caso, se você vai fazer uma citação em língua portuguesa de um texto que a tradução foi feita por você, você deve colocar o texto inteiro, fazer a chamada da citação e ao final você coloca a vírgula e escreve tradução nossa. Isso aqui significa para quem está lendo que você é o responsável pela tradução. Então esta aqui não é isso aqui, ó, não é uma tradução oficial, é uma tradução que você fez, o seu leitor tem direito de saber disso. É por isso que ao dizer que a arte excede as definições que visam contê-la, como aquelas à base do saber proposicional inerente ao método científico, eu peguei aqui, ó, deste autor, tá vendo? Esta citação, só que esta citação que eu trouxe para o meu TCC não está em língua portuguesa. Quem colocou em língua portuguesa foi eu. Por isso que eu coloco aqui, ó, tradução nossa. Sempre eu vou fazer isso nestes casos. Tudo bem, gente? Até agora? Já estamos terminando. Vamos supor que você está lendo dois livros e o sobrenome dos dois autores é Viana. Como é que você faz a chamada da citação? Bom, a regra diz o seguinte: quando eu tenho dois autores com o mesmo sobrenome, nesse caso aqui, por exemplo, Viana e Viana, eu coloco depois da vírgula o primeiro nome de cada autor abreviado. Então percebam, Viana A, vírgula, 2005, Viana M, ponto, vírgula, 2005. Poderia ser 2009, não tem problema não. O que significa aqui é que um autor é Viana A, o outro é Viana M. Mas quando o nome do autor também começa com a mesma letra, aí a regra diz o seguinte: eu coloco o sobrenome do autor, Rama, Rama, e coloco o nome, o primeiro nome do autor por extenso. Eu não vou abreviar. Então aqui é Rama Angel e Rama Angela. Eu coloco e resolvo o meu problema.